em relação à apresentação do Eduardo, né, o assunto de data, né? Quando o Eduardo apresentou a proposta dele, assim, a questão das imagens no início eu estranhei. Ele disse assim, mas parece muito interessante isso, nem respeitando ele, a aula dele, né? A aula dele. Mas agora, olhando assim, acho que um pouco da resposta que teve das imagens, me pareceu bem interessante. Assim. E aí também a questão de trabalhar a imagem, né? Que isso é interessante também, que é uma outra proposta de aprendizagem, né? E interessante. E aí eu peguei uma sugestão, que também já mandei por e-mail para o Eduardo, a gente começou a discutir sobre a apresentação dele, que eu acredito que esse tema seria vinculado à cultura e cidadania, né? Porque, e como pensar isso? Acho que poderia ser feito algumas atividades em relação, juntando a história com o tema, né, escravidão e a cultura e cidadania. Que eu acho que bem a cara do Zumbi mesmo. Então, acho que, não sei se chegou a ver no... Não, isso. A minha sugestão era essa, a gente poder vincular cultura, cidadania e a cultura viva. Não te respondi porque você já é o segundo passo, estava no primeiro ainda. É o Sam, é uma coisa que era mesmo. Eu mandei várias sugestões para ele, assim, devido às empolgações também desse encontro, né? E uma das sugestões era essa, vincular a cultura e cidadania. Ou com teatro, ou em um lugar que tenha uma exposição que fala sobre isso, fotográfico, artístico, enfim. Né? E aí a gente um pouco pesquisar isso. Então acho que talvez seria pensar um pouco isso e conversar com o Eduardo dessa possibilidade. Só comentando assim, já tem uma oportunidade para isso, que é um negócio que já está sendo até testado, que tem um pessoal do Escola d'Arte, que chama, que é um pessoal que trabalha com história em quadrinhos, fazer história em quadrinhos sobre racismo, né? E eles já estão buscando nas escolas e tal. Eu até fiquei contato por e-mail para tentar uma data. Aí eu já, para eles darem uma oficina aqui no Zumbi, uma aula de cultura e cidadania uma fim de semana. E até uma história dele já foi publicada no blog, né? A Escola da Vila, não? É um trocadilho, tipo Escola da Vila, Escola da Vila. Eu queria contribuir com a aula do Eduardo, a hora que depois a gente vai trocar e-mail. Tem uma música do Candeia, não sei se você ouviu falar, um compositor negro da Portela, já morreu, ele era policial. O nome da música é Dia de Graça. E a música diz assim: negro, não humilhe e não se humilhe, não humilhe e não humilha ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixe de ser rei pela folia e faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante o samba na universidade. E verás que teu filho será príncipe de verdade. Eu estou me coçando para colocar isso lá em Alvorada, só que a minha aula é de inglês. Você sabe. Eu sou inglês. Eu sou inglês. Não, é que eu queria dizer que eu dou aula lá em Alvorada, eu funciona na escola que se chama Catual. E o Catual, a história do Catual, que ele contribui ali. É muito interessante fazer esse link, já é uma boa oportunidade. Tu acredita que eu li para eles na Júnior Negreira, eles estão no terceiro ano lá, a maioria, 50% dos alunos são alunos do próprio Castro. E eu li para eles na Júnior Negreira, eles estão lá desde que nasceram praticamente naquela escola e nunca tinham estudado a poesia. Talvez nem sabem o nome da própria história, né? Da escola, né? Do personagem que dá nome à escola. Exatamente. É que a gente internaliza não, naturaliza a questão do nome das coisas, né? E a gente está muito acostumado a ter nome de rua, nome de praça, nome de escola, de pessoas que a gente nunca não conhece a trajetória, como é o Castro nesse momento, e que a gente não sabe o porquê está ali, e realmente tem pessoas que o seu nome está ali representado por uma questão política, por uma questão de votos e tal, mas tem outros que são bem interessantes, né? Que estão ali por uma homenagem mesmo, e o Castro e eu vou colocar para você também no site o poema Nadio Negreiro, de um alemão que foi escrito antes do Nadio Negreiro do Castro Alves, que é muito interessante. Ele é tátil, mas ele é sarcástico ao mesmo tempo e interessante. Vale a pena localizar essa pessoa aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Eu lembro que na geografia você trabalha com uma parte lá que é estudo de população.
sempre, toda vez que eu falo sobre um negócio de política de branqueamento, daí como é que é, nas minhas aulas assim, sempre a galera, mas não pode, né, não tem. Daí a gente já falou sobre isso, como é que foi a reação do pessoal? Do branqueamento? É, Ele mesmo falou até que, acho que estava aqui, acho que foi esse modelo no segundo. Não é se não foi outro. Falou, mas é impossível que alguém acreditar nisso. Eu falei, como é impossível, cara? E a Alemanha nazista que permitiu. Os caras até hoje não acreditam que a raça branca é superior e que, né, várias coisas ligadas à genética são favoráveis ao branco e favoráveis ao negro, mas isso aí na verdade é. Um monte da cidade baixa, cara, tinha um cara, um outro skinhead, né? Não, esse cara aí, né? Agora o outro o cara que é um lado da cidade baixa. Isso é uma briga no bar, se 6 da manhã, não dá. Outro exemplo é agora esse cara lá da Noruega, né, do atentado que teve agora. E ele deixou o manifesto escrito, e numa das partes ele fala sobre o Brasil. E aí ele fala o quão prejudicial é a mistura, a miscigenação das raças, né, dizendo que o Brasil tem muita dificuldade de aprendizado por causa que tem miscigenação entre os povos. Né, e aí ele cita como um exemplo, né, defendendo isso, que a entrada, que não entra imigrantes, que não deve ter entrada de imigrantes para não ter esse problema, né, com o branqueamento lá do país dele. Né, então a gente vê que é um negócio tão presente. Aí o Luiz Fernando Veríssimo escreveu uma coluna dizendo assim, para ver que ele se considera superior e olha o que ele fez, né, com a sua superioridade, né, racial, né, matou quantas pessoas, né, então, mas é um negócio que está muito presente. Ele se sentiu ameaçado, ele foi lá e matou, foi maluco. E isso que ele se considera superior, né, em relação a outras raças. Não, e esse discurso aí do prejuízo que a miscigenação racial está causando para o Brasil é justamente o mesmo discurso do pessoal também que deixou lá o Utopia e Luta, né? Você vai ver no Utopia e Luta, você entra lá no centro de Porto Alegre, há pouco tempo atrás. Você entra no site dele, tem um espaço do mural que os caras começaram a escrever um monte de merda lá, né? E eles falam essas coisas tudo, assim, né? Que a miscigenação está acabando com o Brasil, que nem aqueles contos de história da URGS, né? O senhor de 50 anos fala em hibridismo. Olha, híbridos são todos, toda cultura é híbrida, isso é uma cultura pura. Sim, não. Aí chamam o cara de hibridismo todo o conteúdo, aquelas questões que estão falando de imagem e de palavras, de conceito. Até uma palavra distorce o conceito dela, torna a palavra racista, mas quer dizer, a gente não tem nenhuma outra palavra. É que a questão do branqueamento ela tem dois viés, né? Tem um viés, esse aí, genético, tem um viés antropológico, né? E os dois estão juntos, mas são pensados de forma diferente. Esse é o problema. Não tem um desligar uma coisa da outra. A cultura híbrida gaúcha é porque a moda é espanhola, a bombacha é inglesa, o chimarrão é guarani. Então, toda a cultura aí. Aí os caras vão dizer que são descendentes italianos. Não pode. Como assim? Eu sou italiano, aqui italiano é filho. Só queria uma questãozinha em relação à imagem. Brasileiro, né? Tem ultimamente lido alguns autores, até o que a Natália falou um pouco ali, começar pelo texto, né? Que a imagem também é um texto, né? Tudo na vida a gente um pouco é texto, né? E todo texto que é mais compreensível, ele faz uma imagem boa, fica na cabeça da gente. Imagem é mais fácil de guardar. Não é à toa que a TV tem mais plateia do que jornais impressos, né? A internet hoje mais ainda, porque tem imagem em movimento, o YouTube é tudo isso. O que a gente tem percebido aí é que, por exemplo, as pessoas elas conseguem gravar mais imagens porque elas associam, tem uma facilidade de associar mais a sua vida pessoal. Então, quem consegue construir um conhecimento mais duradouro, consegue fazer com que esse conhecimento esteja mais perto de si, quer dizer, parte sempre de si, se inserir, se perceber isso. Por isso que é importante usar a imagem, né? Então, quando tu falaste que usasse uma imagem de negros operários da Espanha, né? E pensam que é o Brasil, porque a gente viu muita imagem de negros no Brasil igual aquelas, né? A gente acha que é sempre isso, né? Então é bacana trazer essa diferença. Sim, na verdade, as imagens são para quebrar esse, né? Claro, cair nessas pegadinhas. Outra coisa que tu estava falando ali de história e realidade contemporânea, é que toda história sempre está ligada a isso. Às vezes a gente esquece disso, né? Esse cara na Noruega, que matou 80, 90 pessoas, né? Tem que ver, ele não só citou o Brasil numa carta no país, né? Que vem dizer que
mistura que também leva o Brasil para ser um país de ponta, né? Pelo menos parece ser uma realidade bem dos últimos anos, né? Como demonstra que o efeito que essa discussão entre raças na Europa é uma grande invasão, cada vez maior, e não é só uma invasão de imigrantes se mudando de um país pobre de um continente pobre para um continente rico. Não, mas é africanos, esse é o problema lá, ocupando posições que antes só os brancos ocupavam na sociedade. Eles não estão na universidade, então, né, são ministros hoje, começando a chegar a assumir esses postos. Então é bem interessante a discussão mesmo de trabalhar sempre com... E mesmo que a história seja há 200 mil anos atrás, ela tem a ver com a gente hoje aqui. Claro, isso que estava dizendo hoje, por exemplo, nas rodas, tipo de coisa, os caras vão dizer a história do aquele marujo do início do século XX, o João Cândido. Ele é o cara que ele entrou para a Marinha porque para ascender socialmente. Exatamente. Porque não tinha um lugar para ele ganhar o pão dele. Ele viu uma possibilidade. Ele viu a possibilidade na Marinha, foi para a Marinha. Entendeu? A mesma coisa o cara que joga futebol, que é negro, que sai da vila, da favela, ou o cara que vai lá e busca uma cota na universidade. Exatamente. E aí os caras vão dizer, pô, mas não. A oportunidade vai para todos, os caras querem cota porque. Como assim? Mas vai para a história no Brasil, né? Como é que não vai ter? Às vezes as pessoas não têm notado, em geral, a gente mesmo não tem noção do próprio passado da gente, né? Que isso diz muito a respeito de nós, né? Quem nós somos e quem nós seremos também, né? Eu acho que uma última colocação. Não, pode colocar. Vai, cadê bom? Não, que esse tipo de essas aulas, assim, dessa forma, eu acho que elas são muito importantes porque até a gente, essa discussão de raça, assim, na verdade, na academia, na antropologia, por exemplo, isso não é polêmico, né? Se usa o conceito de raça, tanto que os caras vão estudar os indígenas e tal, né, como uma raça e tal. Só que daí, quando a gente chega no dia a dia, assim, é um conhecimento que é um conceito que ele é negado, assim, né? E sempre se tenta distorcer para a questão biológica, assim, quando é muito mais uma questão sociológica, assim, né? Só que ele é um conceito que existe ali. E daí eu sempre noto assim, sempre assim, a galera sempre tem uma resistência, assim, mas não existe, blá blá blá. Mas eu acho que é mesmo. É só fazer um parênteses. É que assim, às vezes a gente fala, uma teoria, um conceito. Ele não é usado às vezes porque ninguém usa, né? Não existe porque ninguém pensou ele. Se tu olhar a antropologia na URGS, por exemplo, tu vai ver que tem muito menos negros, muito menos do que na sociologia, por exemplo, do que na história. Por isso que esses conceitos eles não são utilizados, né? Por isso que eles trabalham com raça, mas porque não se forma conjuntos de pesquisadores. Por isso que é importante entrar pesquisadores negros. Sim, essa forma de a gente ampliar a discussão em termos de democratização no ensino superior que não tem. Aí vai em conta o que tu está dizendo agora, né? Quer dizer, por onde é que a gente melhora a condição de vida? Ou se cidadaniza, vamos dizer assim, pelo futebol, né? Ou é pela, enfim... Do exército, às vezes pelo crime, entendeu? Por várias razões, né? Então, tem uma discussão hoje lá na academia que a gente faz lá, é que não se usa, alguns conceitos não foram descobertos ainda, né? Porque não tem gente da periferia fazendo mestrado, fazendo doutorado no curso superior, entendeu? Não tem outros olhares, assim, isso é grave e a gente não se dá conta disso, né? Porque aí vem várias, no caso da psicologia, vem, vamos importar um conceito, porque o conceito da Alemanha não sei aonde. Pô, olha, eu tô meu cara, isso não é possível, não acontece assim no mundo que eu estou pesquisando, né? O cara que tentou fazer isso no barrado, ele foi o economista do Jango, que foi o famoso aquele das várias teorias econômicas, né? Ele foi um dos caras que disse, eu esqueci o nome dele. Eu disse, não, vamos parar de trazer e importar teoria. Claro, cara, a gente importou fazer uma teoria para nós mesmos, a gente vive num país, né? A gente é diferente de todos os outros, porque eles querem importar teoria. Então a gente pensa que parece uma coisa lá do mundo, né? Uma teoria, não, porque a gente não estudou aquilo que a gente vai estudar fora, sei lá. E aí vem querer empurrar goela abaixo o que aprendeu na Alemanha, na França, né? Que na realidade o nosso conhecimento ele ainda é eurocêntrico, né? A gente tem grande dificuldade, tá?